Eu quero neste momento estar cumprimentando a todos com a paz do Senhor. Estamos agora no nosso canal do YouTube, no nosso momento, resumo da Escola Bíblica. Quem vos fala aqui é o pastor Paulo Delanhese, São Paulo, Jundiaí. Se você ainda não está inscrito no nosso canal do YouTube, eu quero convidar você a se inscrever. É muito simples. Ao você receber o link do nosso canal do YouTube, o nosso vídeo, clique em se inscrever e compartilhe também com os seus amigos no WhatsApp, no Facebook, no Twitter e no Instagram. O título da nossa aula de hoje é o início da civilização humana. Temos alguns versículos de parâmetro para a aula de hoje, a qual se encontra em Gênesis 4:1-2, o início da civilização. Gênesis 4:3-8, o primeiro conflito civilizacional, e Gênesis 4:9-15, Deus intervém na civilização. Gênesis 4:16-17, a formação da primeira cidade. Gênesis 4:19-24, iniquidade e civilização, e Deuteronômio 28:1-6, a bênção da civilização. Então, vemos aqui o início da raça humana. O nosso texto áureo está baseado em Gênesis 4:17, que nos diz assim a palavra de Deus: e conheceu Caim a sua mulher, e ela concebeu e teve a Enoque, e ele edificou uma cidade e chamou o nome da cidade pelo nome de seu filho Enoque. A verdade prática diz: uma das missões do ser humano é povoar a terra, dominar o segredo da criação divina e fundar uma sociedade que venha glorificar o nome de Deus. Então Deus criou a raça humana para que o seu nome venha ser glorificado. Texto de base da aula de hoje, Gênesis capítulo 4, versículo 1-16, nos diz assim a palavra de Deus: e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu e teve a Caim, e disse: alcancei do Senhor um varão. E teve a mais um, seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelha, e Caim foi lavrador da terra. E aconteceu que a cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe das primogênitas das suas ovelhas e da sua gordura, e atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente e descaiu-lhe o semblante, e o Senhor disse a Caim: por que te iraste e por que descaiu o teu semblante? Se bem fizeres, não haverá aceitação para ti, e se não fizeres bem, o pecado jaz à porta, e para ti será o teu desejo, e sobre ele dominarás. E falou Caim com o seu irmão Abel, e sucedeu que, estando eles no campo, se levantou Caim contra seu irmão Abel, e o matou. E disse o Senhor a Caim: onde está Abel teu irmão? E ele disse: não sei, sou eu o guardador do meu irmão? E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue do teu irmão clama a mim desde a terra, e agora maldito és tu desde a terra que abriu a sua boca, para receber da tua mão o sangue do teu irmão. Quando lavrares a terra, não te dará mais a sua força, fugitivo e errante será na terra. Então disse Caim ao Senhor: é maior a minha maldade que a que não possa ser perdoado? Eis que hoje me lanças da face da terra, e da tua face me esconderei, e serei fugitivo e errante na terra, e será que todo aquele que me achar me matará. O Senhor, porém, disse-lhe: portanto, qualquer que matar a Caim 7 vezes será castigado. E pôs o Senhor um sinal em Caim, para que não o ferisse qualquer que o achasse. E saiu Caim de diante da face do Senhor,
e habitou na terra de Nod, da banda do oriente do Éden. Então aqui está a história relatada sobre Caim e Abel, os primeiros descendentes de Adão, o começo da raça humana, da civilização, a qual estamos tratando no nossa aula, no nosso resumo aula desta semana. A introdução da aula de hoje nos diz que estudaremos a origem da civilização humana e, para tanto, focaremos no capítulo 4 de Gênesis, a qual lemos, pois é justamente aí que encontramos a primeira cidade construída pelo homem. Em seguida, veremos por que a civilização é marcada por tantos conflitos, dissoluções e violência. Apesar de tudo, Deus jamais deixou de intervir nos negócios humanos. Além de Criador, Ele é o Senhor de todas as coisas. Concluindo a nossa aula, mostraremos que somente o Evangelho de Cristo pode redimir a civilização atual na qual nós vivemos hoje no século 21. Deus, através do sacrifício perfeito de Jesus, é o único que pode resgatar o homem e a mulher dos seus pecados. É o único que pode colocar o homem no caminho certo, se ele ouvir a voz de Deus, se ele não endurecer o seu coração, como Caim, que foi advertido para que não matasse Abel. Deus advertiu Caim, Deus chamou a atenção de Caim, mas Caim endureceu o seu coração e não deu ouvido à voz de Deus. Muitas das vezes nós também endurecemos os nossos corações e não damos ouvido à voz de Deus. A origem da civilização humana, tópico 1. Neste tópico definiremos a civilização humana, realçaremos o casamento como a base da civilização e mostraremos o trabalho como meio de uma substância, a civilização e um projeto de Deus. A civilização é um projeto de Deus. Definindo a civilização, segundo o dicionário, civilização é o conjunto de aspectos peculiares à vida intelectual, artística, moral e material, uma época de região, de um país ou de uma sociedade. Foi o que Adão e seus descendentes demonstraram logo após a queda, Gênesis capítulo 4. Se Adão não tivesse pecado, haveria civilização? Sim, pois nessa hipótese o processo civilizacional seria muito mais brilhante e proveitoso, porque o homem cumpriria plenamente a vontade de Deus quanto ao desenvolvimento de nosso planeta. Gênesis capítulo 1, versículo 26, Deus já havia projetado a família, Deus já havia projetado que Adão e Eva deveriam encher a terra, Deus já havia projetado o casamento no jardim do Éden, Deus já havia projetado o relacionamento íntimo de Adão e Eva. Eles tiveram relacionamento íntimo, sexual, mesmo antes da queda, tá? Então a família já era um grande projeto de Deus. O casamento como base da civilização. A civilização humana teve início quando Adão recebeu Eva como esposa, Gênesis 2, 18, 25, que é o que estamos falando. A partir daí não somente a família, mas a nação, o povo e o Estado tornaram-se possíveis. Gênesis capítulo 5 e 10, você pode conferir tudo isso que estamos narrando. Portanto, sem o casamento, cujo real modelo encontramos na Bíblia Sagrada, a civilização humana seria impossível. Aliás, até a própria Igreja de Cristo, apresentada como a sociedade perfeita, tem no casamento bíblico sua base espiritual, moral e emocional. Efésios 5, 22, 30 é uma narração de um casamento a qual Paulo faz a igreja de Éfeso, e a igreja de Éfeso e o casamento tem um laço muito próximo, um une o outro, um toma o modelo do outro
para se formar uma sociedade. A substância da civilização. A Bíblia Sagrada apresenta o trabalho não como um fim em si mesmo, mas como um meio à subsistência humana. Salmo 28, 2, 2 Tessalonicenses 3,10. Quer o homem tivesse pecado, quer não poderia escapar ao trabalho, pois o próprio Deus é apresentado por Jesus como exemplo nessa área. Gênesis 2, 1, 3, João 5, 17. Meu pai trabalha até agora. Trabalho não é consequência do pecado. O que é consequência do pecado é o esforço físico, o cansaço físico, o suor, a produção de ervas daninhas, a produção de abrolhos, o suor que o homem comeria do seu rosto é consequência do pecado. Mas o homem já foi colocado na terra para trabalhar, para lavrar a terra, mesmo antes do pecado. Deus não tem compromisso com vagabundo. Até por isso a Bíblia diz que para o preguiçoso ter com a formiga. E Paulo vai muito mais longe e diz: se você não quer trabalhar, não coma, tá? Essa é a grande recomendação da palavra de Deus. Além disso, Deus criou Adão para governar o mundo, uma atividade que requer atenção e esforço concentrado. Gênesis 1, 26, 28. Após a queda, o trabalho humano tornou-se um enfado devido à enfermidade do planeta. Gênesis 3, 19, João 5, 7, Romanos 8, 19 e 22. Então esse foi o que aconteceu com o trabalho após a queda: enfado, cansaço, suor, e com muito esforço próprio que o homem consegue sobreviver. Se não houvesse o pecado, o homem trabalharia, mas não teria o cansaço físico, o desgostamento, a velhice e os problemas de saúde no seu corpo. Ele trabalharia com muito afinco, sem o peso do pecado. O subsídio didático traz-nos algo interessante. Quando falamos da civilização humana, também referimos-nos ao empreendimento humano na história da humanidade, suas relações espirituais, culturais, políticas e econômicas. A ordenança de Deus, frutificai e multiplicai, pode ser traduzida como criar famílias, igreja, escola, nações e etc. Deus deu ordem a Adão e Eva que devia se multiplicar, devia crescer, devia frutificar. Nesse sentido, ao expor o conteúdo desse tópico, é importante pontuar as seguintes questões: trabalho, como administrar negócios, lecionar em escolas públicas, jornais ou tocar em orquestra, pode ser considerados atividades que glorificam a Deus. Qual a vocação Deus deu para a minha vida? É uma pergunta. Todo mundo tem um chamado, todo mundo tem algo que Deus colocou no seu coração para que ele possa realizar dentro da cultura, dentro da sociedade que ele vive, tá? Deus não tem compromisso com quem não tem compromisso com nada. Quem não serve para servir, não serve para nada. É o que nós aprendemos, Então, o homem e a mulher precisam trabalhar, precisam se autossustentar. Cada um precisa descobrir aquilo que Deus o chamou, mas todos têm um chamado de Deus. A partir dessas pontuações, demonstramos-nos que tanto o nosso trabalho profissional quanto da igreja local são vocações não excludentes, ou seja, que se origina do propósito inicial de Gênesis: frutificai e multiplicai a terra. Essa era a ordem de Deus. Civilização e conflito, tópico 2. Observemos agora como a inveja, o homicídio, a poligamia e a desordem social marcaram a civilização humana desde o início. Primeiro, Caim e Abel.
os primeiros filhos de Adão dedicaram-se à substância básica da civilização humana, agricultura e pecuária. Caim fez-se lavrador, enquanto Abel, seu irmão, dedicou-se ao pastoreio. Gênesis 4:2. Sem ambas as atividades, a civilização tornar-se-ia inviável. Eclesiastes 5:9, 2 Crônica 26:10. Deus trabalhava a civilização, a formação da raça humana, já lavrando a terra e cuidando das ovelhas. Foi na convergência de ambas as atividades que Caim, o agricultor, movido por uma inveja maligna, matou Abel, o pecuarista, temente a Deus. Gênesis 4:8, a qual nós lemos na leitura oficial. A cidade de Lameque, Enoque, não confundir com o piedoso ancestral de Noé, foi o nome da primeira cidade fundada na terra, estabelecida por Caim, logo após esse haver assassinado Abel. A cidade de Enoque foi marcada pela violência e pela banalidade quanto à vida humana, tanto que em Lameque, um dos netos de Caim, matou 2 homens por motivos fúteis, e em seguida celebrou o seu duplo homicídio com uma poesia. Gênesis 4, 23, 24, você encontra essa história. Desde então, a violência vem sendo celebrada em poemas, crônicas, romances e filmes, mas virá o tempo em que os homens não mais aprenderão a se matarem. Isaías 2:4, porque o Senhor irá restaurar o estado do homem e da mulher pecaminosa, e uma nova criatura, aonde o homem e a mulher irá honrar o nome do Senhor, no novo céu e na nova terra, qual Deus criará, para o homem. Não é aquela terra propagada pelas testemunhas de Jeová, não, aquela lá é mentira. Esse novo céu e essa nova terra de Isaías é aquela a qual Deus fará sobre a restauração após a grande tribulação, triunfo da igreja, e quando a nova Jerusalém descer do céu. A tecnologia, paralelamente à sua iniquidade, a civilização caimita, instalada na cidade de Enoque, experimentou grande progresso tecnológico, econômico e artístico. Havia ali fabricantes de tendas, criadores de gados, metalúrgicos e músicos. Gênesis 4, 20 e 22. O homem começa a adquirir sabedoria para se tornar criadores de grandes coisas que viria ajudar a humanidade no seu progresso. Do texto bíblico inferimos que havia mais progresso entre os filhos de Caim do que entre os de Sete. Por esse motivo, estes, seduzidos pela civilização daqueles, vieram se afastar-se de Deus. Gênesis 6, 1, 3. A partir daí a iniquidade alastrou-se de tal forma na terra que o Senhor Deus decretou o juízo de toda aquela civilização. E nós sabemos muito bem o que aconteceu. Deus mandou o dilúvio para destruir toda a raça humana, sobrevivendo apenas 2 animais de cada espécie: Noé, sua esposa, seus 3 filhos e as suas 3 noras, da onde Deus formou a sociedade a qual vivemos hoje. Subsídio bíblico teológico: a importância de Caim foi exaurida e a linhagem de sua posteridade rebelde, incompletamente apresentada em forma genealógica abreviada. A esposa de Caim foi explicitamente uma de suas irmãs. Você pode conferir isso em Gênesis 5:4, que partiu com ele para o exílio. Caim começou a construir uma habitação fortalecida, uma cidade. Gênesis 5:17, e orgulhosamente a chamou de Enoque, o nome de seu primeiro filho. A procura de Caim e seus filhos por segurança estava simbolizada pela construção de muros pesados
procriação de muitos filhos com esposas múltiplas e o poder da perícia profissional do armamento e do ódio. Primeiro poema da Bíblia, Gênesis 23, 24, serve de ilustração da amargura feroz que envenenou o espírito desses homens. O significado do versículo 23 é: matei um homem meramente por me ferir, e um jovem só por me golpear e me ferir. Alcançaram o pico da habilidade e realização, mas também se charfutaram nas profundezas do mal. Tal eram os descendentes de Caim, homens ímpios, homens conhecidos na Bíblia como filhos e filhas dos homens. O Deus que intervém na civilização, tópico 3, criado e Senhor de todas as coisas. Deus tem o direito de intervir tanto na biografia de cada um de nós. Então Deus, como Criador e Senhor de todas as coisas, Ele tem direito de intervir na biografia de cada um de nós, quando na vida das nações e na própria civilização. Veremos finalmente que o Senhor Jesus é a única esperança, a civilização humana, porque a salvação está baseada unicamente na pessoa do Senhor Jesus. A intervenção na biografia de cada homem. Deus interveio diretamente, por exemplo, nas biografias de Adão, Caim e Enoque, Gênesis 3, 9, 4, 6, 5, 24. Ele assim o faz, não apenas para disciplinar e punir, como também para recompensar aos seus servos. Hebreus 11, 6. Indiretamente, o Todo-Poderoso intervém através das autoridades por ele constituída. Gênesis 9, 6, Romanos 13, 1, 14. Deus não se limitou a criar o universo, nem nos abandonou após nos haver formado. Ele continua a observar atenta, justa e amorosamente todas as coisas. Gênesis 11, 5, Salmos 50, verso 21, Provérbios 15, 3. É sempre que necessário intervém. Se o Senhor não agisse assim, a civilização humana como a conhecemos não mais a existiria. Então Deus trabalha em prol da civilização humana para protegê-la. A intervenção na história da civilização, no período da história da Sagrada Escritura, abrangendo-se o Antigo e Novo Testamento, Deus interveio diretamente na civilização por ocasião do dilúvio e da Torre de Babel. Gênesis 6, 7, Gênesis 11, 5. Conhecemos muito bem a história e o que Deus fez para abater a maldade do coração do homem. E desde então vem o Senhor intervindo na história por intermédio de reinos e impérios, a fim de impor a sua vontade soberana aos rebeldes e apostatas. Jeremias 21, 7, Isaías 45, 1, 13. Deus teve que levar Israel em cativeiro para a Babilônia, para quebrar o seu jugo de orgulho e de rebelião contra Deus. Vê-se, pois, que a intervenção divina na civilização jamais foi interrompida. De Adão aos nossos dias, o Senhor sempre interveio na história humana. De outra forma, a humanidade seria inviabilizada. Jesus Cristo é a única esperança para a civilização humana do século 21 que nós vivemos, como foi em todas as outras eras. Às vezes, somos levados a pensar que o Senhor Jesus veio a este mundo apenas para salvar indivíduos. Todavia, o amor de Deus não se limita às biografias, porque Ele, amando o mundo de tal maneira, enviou o seu unigênito Filho para salvar a todos, inclusive a civilização e a história. João 3,16 mostra-nos este grande amor de Deus pela humanidade.
na grande comissão, somos instados a evangelizar até os confins da terra, pois o Evangelho de Cristo redime tanto pessoas como povos e civilizações. Mateus 28, 18, 20, ide, é um imperativo, é uma ordem. Eu não tenho a escolha, eu não tenho o direito de dizer. A ordem de Deus para mim e para você é: ide e pregai o Evangelho. Essa é a grande ordem. Chegará o dia em que toda a terra encher-se-á do conhecimento do Senhor. Isaías 11, 2. Toda a terra vai se encher do conhecimento do Senhor. Quando será? Após o arrebatamento, após a grande tribulação, nos novos céu e nova terra, que Deus criará no reino milenar de Cristo. Subsídio bíblico teológico. Embora esta história seja popularmente conhecida como a história do dilúvio, há poucos detalhes sobre o dilúvio em si. O foco principal está nas relações de Deus com o gênero humano, sobretudo com aqueles com quem Ele escolher tratar diretamente, e nas respostas que dão às afirmações que Ele faz acerca deles. Noé é o personagem proeminente da história, e sua obediência é de importância para o ato de salvação de Deus e não apenas para o julgamento. Palavra divina: o fim de toda a carne é vindo perante a minha face. Versículo 13: ressoou como toque de morte pela consciência de Noé. O fato de a terra estar cheia de violência não podia continuar sem controle. Deus tomou a decisão e estava pronto para passar a ação. A falta de lei do povo estava desenfreada. Assim, a punição tinha de ser drástica. Gênero humano e sua casa, a terra, seriam destruídos. A terra foi destruída no sentido de deixar de substantiar vida no decorrer da duração do dilúvio. Então Deus destrói toda a terra por causa do pecado do homem e da mulher, e não será diferente nos nossos dias atuais. Deus anuncia o dia do juízo, da grande tribulação, aonde Ele julgará toda esta terra. A Bíblia diz que assim como aconteceu com Sodoma e Gomorra, assim como aconteceu no pré-antediluviano, acontecerá no século 21, acontecerá na nossa era. E a igreja é o único meio do homem e da mulher ser salva deste grande infortúnio que virá sobre toda a terra. Conclusão: a única esperança para a civilização humana é o Evangelho de Cristo. Por essa razão, proclamaremos a palavra de Deus a tempo e fora de tempo, para que não venhamos a ser destruídos. Além do mais, o Senhor Jesus constrange-nos a salgar e a iluminar a nossa geração, através de um testemunho eficaz. Somente a Igreja de Cristo, a prosperidade do sal e da luz, tem o poder de mudar este mundo. Por isso, Deus nos chamou para sermos sal e luz nesta terra. Fomos chamados para fazer a diferença nessa terra. Paulo diz a sua carta aos Romanos que não podemos nos conformar com este mundo, mas transformá-los pela renovação do nosso entendimento. Não podemos ficar calados entre quatro paredes. Não podemos achar que é suficiente a nossa salvação. Deus morreu através do sacrifício perfeito de Jesus na cruz para salvar toda a humanidade. E eu e você temos a ordem e o imperativo de Deus e a obrigação de Deus de anunciar a salvação a todos os homens e todas as mulheres da terra, a todos os povos. Somos mandados com a mensagem de esperança, com a mensagem de salvação, com a mensagem de transformação, com a mensagem para trazer à humanidade a presença
de Deus. Amém? Deus abençoe a todos. Não está inscrito ainda no nosso canal, eu convido você a se inscrever. Compartilhe os nossos vídeos, ajude-nos a divulgar a palavra de Deus, a levar uma mensagem de esperança como essa, àqueles que precisam ouvir a verdade do Evangelho. Amém?